Estamos agora oficialmente ao vivo, já com 23 pessoas presentes na nossa sessão, 24 agora. Sejam muito bem-vindos, pessoal, ao nosso evento hoje. Esse é um evento que busca trazer um pouco de sentido para essa revolução comportamental e econômica que a gente acabou vivendo com a pandemia do coronavírus e focando principalmente no impacto que o varejo sofreu e o e-commerce trazendo novas soluções para os consumidores do Brasil e do mundo. Então, antes da gente começar de fato a apresentar os nossos speakers, a gente vai só esperar alguns minutinhos para garantir que todo mundo que está tentando entrar consiga entrar sem problemas. Enquanto isso, vou apresentar rapidamente como funciona aqui essa plataforma para vocês se ambientarem. Então, nessa barra azul, aqui embaixo da tela, vocês podem ver os participantes nesse íconezinho de People. Temos um chat aberto também. Convido todo mundo a se apresentar aí pelo chat, já comentar como ficou sabendo do evento, o que espera do evento. A gente vai estar sempre vendo os comentários de vocês. A gente tem um espaço para perguntas, especificamente perguntas que serão feitas ao final do nosso bate-papo aqui. Também temos um espaço para enquetes. Então, durante o evento, a gente vai trazer algumas enquetes para vocês responderem e engajarem com algumas perguntinhas que fazem sentido para o nosso papo hoje. Enfim, eu acho que com isso fechamos as possibilidades que a gente vai usar aqui no nosso webinar no dia de hoje. Legal. Vi aqui no chat que Patrick e Alexandre já deram as boas-vindas a todo mundo. Quem mais está aqui presente conosco? Comentem aí no chat, pessoal. Oi, sou fulano de tal, venho da cidade tal. Bruno também trouxe uma boa tarde aqui para todo mundo. A Valéria mandou um salve. Salve, Valéria. Boa tarde para você também. Gabi de Jandira, em São Paulo. Bacana. Franciele falou boa tarde. Bruna também. Daniela. Vitória, de Balneário Camboriú. Bacana. Alcançando várias partes do nosso país. Eu mesmo sou de Brasília, estou aqui em Brasília nesse momento. Já 33 pessoas no nosso papo, esperamos só mais 2 minutinhos antes de começar oficialmente, para dar tempo de todo mundo chegar aqui com calma, se ambientar, nossa nova plataforma, ficar bem confortável para esse papo que promete ser super interessante. Lucas, de Cascavel, mandou um oi também. Oi, Lucas. Quem quiser comentar, enquanto isso, nesses minutinhos finais, quais são as expectativas de vocês para o nosso evento de hoje? O que vocês gostariam de saber mais dentro dos temas que a gente vai tocar? Esperamos responder todas as perguntas, mas com certeza vai ser um papo super frutífero. Legal. Nesse minutinho, antes da gente começar oficialmente, eu não sei se já deve ter aparecido na tela de vocês, a gente está soltando uma primeira enquete para a gente testar essa ferramenta com vocês. Então, se não tiver aparecido um pop-up direto na tela de vocês, é só clicar nesse quadradinho escrito Polls, com um ícone de um gráfico, e votar na resposta que você acha mais adequada para essa pergunta. Então, a enquete de agora é: o e-commerce é o novo normal? Sim ou não? Já temos 16 votos. 88% dos votos para sim, o e-commerce é o novo normal. Interessante, já vai ditando o tom do nosso papo daqui para frente. Legal.
Bacana, demos 2h05, acho que podemos começar oficialmente, então já temos 40 minutos. Gabi, você pode, acho que tem como a gente botar participantes. Eu não estou conseguindo fazer isso da minha tela, mas se você puder nos ajudar com isso, seria show. Ok, vamos lá, dando início oficialmente ao nosso evento, onde a gente vai falar sobre o mundo físico em um clique, a digitalização acelerada do varejo em 2020. Assim, é evidente que a pandemia mudou muito os comportamentos dos consumidores, teve uma migração massiva para o espaço online, para o e-commerce, e a gente vai tratar de todos esses temas aqui hoje. Então, primeiro de tudo, queria me apresentar para vocês brevemente. Meu nome é Juliana Meyer, eu vou ser a mediadora aqui da nossa mesa redonda, do nosso bate-papo. Eu trabalho como Technical Writer na Vtex, focando em experiências de marketplace, soluções para logística da Vtex e também todo o nosso módulo de assinaturas. Antes de trabalhar na Vtex, eu tive experiências de trabalho no México, no Panamá, então já morei em alguns lugares aqui da América Latina e estou muito animada de estar fazendo esse webinar com todo mundo. Esse é um tema que me instiga bastante, eu espero que a gente possa conversar bastante sobre isso hoje. Legal. Queria apresentar oficialmente os nossos palestrantes. Então, começando com o Alexandre. O Alexandre Skill é diretor de operações e especialista Freshworks. Ele é entusiasta de tecnologia, com 6 anos de experiência em gerenciamento operacional no mercado. Ele busca ativamente por novos jeitos de otimizar processos por meio de ferramentas de software as a service, especialista em produtos Freshworks. Aqui com a gente também temos Bruno Rodrigues. O Bruno é CEO e cofundador da 55PBX e BCRCX, apaixonado por empreendedorismo, customer experience e tecnologia. Desde 2009, ajuda a transformar o atendimento de empresas globais, como Pandora, Cartier, Adobe, Volvo, Ambev e outras centenas, a alcançarem extremo nível de satisfação com soluções tecnológicas disruptivas. E também temos Patrick Scriptilli, ele é diretor de vendas e novos negócios na Vtex, tem mais de 18 anos de experiência no varejo online, transformando companhias. Ele é cofundador da Fundamentos Digitais, um jeito novo de ensinar e-commerce. É mestre em usabilidade pela PUC-Rio e professor da pós-graduação de Marketing Digital em E-Commerce e Inovação da ESPM. Então, estamos aqui com participantes de peso. Vi que várias pessoas já mandaram um coraçãozinho aqui nas reações, carinhas felizes, então acho que é um bom sinal, animados com os nossos palestrantes. E já que temos 50 pessoas online, podemos oficialmente começar a nossa agenda. Mas antes eu queria abrir para o Alexandre, para o Bruno, para o Patrick, se vocês quiserem dar um oi para o pessoal, se apresentar também. Eu quero, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estamos com mais de 50 pessoas aí já. Espero que a gente consiga, de alguma forma, trazer um pouquinho da nossa experiência aqui, um pouquinho das mudanças que a gente viu acontecer no nosso mercado, e que isso possa ser, de alguma maneira, relevante aí para o dia a dia de vocês. Legal. Bruno, quer comentar um pouquinho? Oi, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, estar falando aqui junto com você, Ju, principalmente. Obrigado pela introdução, obrigado pelo convite. Falar com o Patrick também, esse cara que eu já conheço faz tempo, um grande amigo, e com o Alexandre, que também é um grande amigo e um grande parceiro de mercado. Prazer falar com todos vocês. Legal, pessoal. Agora é minha vez. É um prazer estar aqui. Acho que a gente preparou um conteúdo aí com muito carinho para todo mundo. A gente vem aí disruptando o mercado e digitalizando esse mercado já há alguns anos. Eu acho que a pandemia ela veio para abrir os olhos de coisas que já estavam na nossa frente e a gente deixava passar. Então, acho que a gente vai tentar aqui mostrar um pouquinho disso e para mapear algumas oportunidades que podem ser importantes aí para o próximo passo do seu negócio. Perfeito. Muito obrigada, gente. Eu queria agora apresentar a nossa agenda no dia de hoje.
Então, o nosso papo vai girar em torno de 3 pilares principais. A gente vai fazer uma série de perguntas para os nossos speakers, sempre sobre como o cenário atual impactou os hábitos e comportamentos dos consumidores, e também os fundamentos da transformação da loja física para o meio online, e, por fim, CX no e-commerce. Então, esses vão ser os 3 assuntos que as nossas perguntas vão tangenciar. E no final, depois que a gente terminar essa mesa redonda, a gente vai convidar todo mundo a participar de um perguntas e respostas ao vivo. A gente vai fazer isso através desse ícone aqui de questions na plataforma de vocês, na tela de vocês. Então, se já ocorrer alguma pergunta durante o nosso papo, você queria que os participantes, os nossos speakers respondessem, podem mandar por lá, que a gente, ao final, vai tentar responder todas. Massa. E, para quem chegou agora, a gente também vai ter, entre as perguntas da mesa redonda, algumas enquetes para vocês responderem ao vivo, se engajarem durante a apresentação. Vocês podem acessar essas enquetes nesse ícone de polls, que tem um íconezinho de gráfico aqui também nessa barra lateral azul embaixo da tela. E a gente, inclusive, já tem uma primeira pergunta, uma primeira enquete disponível para vocês responderem. A gente tem, até agora, 28 votos, onde 90% das pessoas escolheram que sim, o e-commerce é o novo normal. Bem interessante. Então, à medida que a gente for avançando no nosso papo, novas enquetes vão surgir aqui na tela de vocês. A gente convida todo mundo a responder. Bacana. Começando, então, oficialmente, as nossas perguntas da mesa redonda, eu queria, primeiro, convidar o Patrick a responder a seguinte pergunta. Em meio ao cenário atual, como o comportamento do consumidor em rápida mudança pode impactar o setor do varejo? Legal, Ju. Eu acho que a gente colocou aí um dado, né, que é bacana, que é 36% dos consumidores compram online semanalmente após o Covid. Né? Eu acho que, para começar isso, acho que a gente ouviu muita gente falando 10 anos em 3 meses, né? A gente já passou mais de 3 meses agora, mas o que aconteceu? Né? A gente passou por um fenômeno, né, que ele só é possível por questões de sobrevivência. Né? Então, assim, quando você é colocado na parede e você precisa sobreviver, você toma uma atitude que muda o seu comportamento. Né? Então, assim, o que aconteceu com a gente foi isso. A gente precisou ficar restrito em casa e pessoas que provavelmente nesta vida não iriam se digitalizar tiveram que se digitalizar por sobrevivência. Então, teve um aumento, a pesquisa do Compre e Confie também, que é da Clieceu, ele também fala um pouco sobre o espaço percentualmente novos consumidores online. Por quê? São pessoas que normalmente não iriam passar por isso, né? Se não estavam ainda digitalizadas, elas não iriam estar. Então, assim, essa mudança de comportamento fez com que todas as empresas do varejo tiveram que olhar para o digital de maneira diferente do que faziam antes. Né? E aí eu separo normalmente em 3 empresas. Né? As empresas que já faziam bem feito, né, já tinham foco no digital e já entendiam que isso era uma linha de negócio importante na companhia. As empresas que estavam começando e as empresas que ainda não estavam olhando para isso. Né? Então, assim, as que estavam bem, navegaram bem no Covid. Né? As que estavam começando, aceleraram, contrataram mais gente e se fortaleceram. Né? E as que estavam assim, sem disponibilidade, ali, estavam o projeto era o 10º projeto na linha de projetos estratégicos da empresa, passou para primeiro projeto e tiveram que fazer alguma coisa. Nem que seja começar a vender por telefone. Né? Então, assim, eu acho que, talvez sintetizando tudo isso, impactou muito seriamente o varejo, porque todas as lojas foram fechadas, todo mundo entendeu que o consumidor ele foi para o telefone e para a internet, e por isso as mudanças começaram a acontecer no varejo de uma forma bem acelerada. Nossa, sim, super interessante. Inclusive, o Mariano, o fundador da Vetex, ele trouxe uma frase muito interessante nesse momento de pandemia, que os projetos de digitalização que estavam parados há 5 anos foram forçados a se concretizar em 15 dias, né? Então, acho que é um super indicativo. Bruno, convido você a comentar também. Eu ia já comentar, Gil, obrigado pelo convite. Eu queria, primeiro de tudo,
assim, os pontos que o Patrick colocou são realmente fundamentais. A gente teve muita mudança do comportamento do consumidor e de todas as faixas, né? Então, a gente teve mudança de comportamento de consumidor que, por exemplo, na minha família, pessoas de mais de 70 anos estavam começando a comprar online, estavam entrando no e-commerce, ou estavam buscando compras por WhatsApp ou por telefone. A gente teve comportamento de pessoas que no dia a dia começaram a comprar mais, principalmente em supermercado online, para tentar evitar filas e evitar a própria pandemia em si, que foi o meu caso, por exemplo. A gente mudou o drive do negócio, a gente teve uma mudança de comportamento entre comprar itens essenciais no dia a dia ou já fazer a assinatura desses itens essenciais e você não precisa mais comprá-los. Então, teve também uma mudança de, por exemplo, assinar bebidas, como tem diversas empresas que têm assinatura de tudo, então eu fui lá e assinei bebidas numa empresa desse mercado. Então, eu acho que esse comportamento mudou, e ele mudou muito seriamente também na parte da experiência, né? Porque quando a gente fala da compra em si, a gente está falando de sempre ir no mercado e encontrar tudo. A gente passou aí para o mercado e faltava, não sei por que motivo, papel higiênico, né? E os mercados foram acabando com o papel higiênico, que é um exemplo interessante. Então, assim, entender esse comportamento que mudou tão rápido, a gente fala sempre da questão da tecnologia, mas a questão do comportamento do consumidor em si mudou completamente. Então, pessoas que não tinham costumes de trabalhar no dia a dia com o e-commerce, então entraram nesse mundo também. Com certeza. Antes de passar a palavra para o Alexandre, eu queria passar para a nossa próxima pergunta. A gente tem muitas perguntas aqui para tirar o máximo possível, aproveitar esse tempo com nossos speakers. Então, para uma marca fazer a transição da loja física para o virtual, a estratégia do cliente deve ser focada no mercado ou no site? Patrick, se você quiser começar respondendo essa. Eu acho que, pensando, acho que por tudo que a gente passou, né, eu acho que agora não existe mais essa questão de você pensar só no site de uma maneira standalone, ou, eu olho o mercado, na verdade, você tem que pensar no cliente, né? Então, assim, você olha o cliente e aí, a partir disso, você entende como que você tem disponibilidade de produtos que você pode atender esse cliente, independente do canal que ele esteja, né? Então, quando você fala assim, uma loja física ela está indo para o virtual, na verdade, ela tá se relacionando com o cliente em mais um canal. E não falando assim, que nem a gente passou por isso, né, há 10, 15 anos atrás, que a gente falava assim, vamos abrir um site, a gente vai abrir o sortimento que tem na loja física, a gente vai ter o estoque separado, a gente vai ter um CNPJ separado, e a gente precisa disso porque a gente precisa crescer mais rápido, né? Antigamente a gente pensava assim. Agora, eu acho que a gente fez um movimento inverso, né? Qual é o valor da minha marca? E aí, a partir disso, como é que eu me comunico em todos os canais disponíveis? E, né, e quando a gente fala site e mercado físico, né, o varejo físico, eu acho que tem muito mais canais do que isso, né? A gente tá se limitando de uma maneira que a gente não precisa se limitar, né? Então, falei muito com o Bruno já sobre telefone. Quando a gente lançou uma operação de material de construção, né, tinha um viés de que se não vendia caixa d'água. E aí a gente montou um televendas que ficou especialista em caixa d'água, em piso, né, que era tudo que todo mundo falava que não vendia na internet. Então, eu acho assim, você tem que saber o que você quer como estratégia para a sua companhia e depois você aplicar isso de maneira eficiente, aproveitando o valor de cada canal. Perfeito. Se o Alexandre quiser comentar em cima dessa pergunta também. Quero sim. Acho bastante interessante os comentários do Bruno e do Patrick, tá? Os dois falando muito da mudança do mercado, né? O que eu vi acontecer, e nós, como os nossos clientes, hoje eles são empresas que estão no mundo online, empresas que também não estão. O que a gente viu acontecer foi que as empresas que conseguiram ter uma velocidade maior de adaptação, elas conseguiram se manter no mercado, né? Então, quando a gente fala que a pandemia acelerou X anos, isso realmente é uma verdade, né? Então, quem não conseguiu fazer essa aceleração, mudar para canais onde seria possível realmente você encontrar o seu consumidor, que agora não é mais possível,
né, ela acabou não sobrevivendo, né? E você viu, e quando a gente fala de venda online, não necessariamente, aqui a gente está falando de mercado e site, né, não necessariamente é um site, né? A gente viu surgir lojas vendendo somente pelo Instagram, a gente viu as lojas físicas que antes não entregavam um simples condicional para você tinha que sempre ir na loja, elas de um dia para o outro ficaram sem lead entrando na loja delas, se obrigaram a começar a ter que abordar proativamente os consumidores, né? E conseguiram de uma maneira muito, muito assertiva, sabe? Então, quem se adaptou rápido ficou no mercado. Então, isso eu achei bem interessante também. Perfeito. Gostaria de passar a próxima pergunta para o Bruno. Então, como vencer a falta de experiência de seus clientes quando se trata de compras online? Como as marcas podem planejar sua estratégia online? Boa. Ju, eu acho que essa bola você deixou pingando para mim de propósito, porque, assim, o que a gente fala quando a gente fala de compra online? A gente está falando de experiência, a gente está falando de comodidade e a gente está falando de buscar algo melhor para que essas pessoas consigam atender bem os seus clientes, né? As empresas consigam atender bem os seus clientes. E aí pode falar de tanto da área médica, como da área, como o Patrick mencionou, construção civil, áreas que a gente não tem hoje no dia a dia, muito fácil ou muito abrangente dentro do e-commerce. Então, quando a gente fala de experiência, a gente está falando de alguém nos ajudar a passar essa experiência, alguém nos ajudar a ter uma boa experiência. O que a gente tem normalmente dentro dessa área? A área de atendimento, a área de comunicação da empresa, a área de vendas da empresa. Então, quando a gente vai no mercado, todo mundo sabe entrar no mercado, todo mundo sabe como é que funciona o caixa, todo mundo sabe como é que funciona a ilha. Em cima da ilha tem lá o descritivo se é detergente ou se é comida ou se é frutas. E essa experiência ela tem que ser guiada da mesma forma para o online. Então, a gente precisa traduzir o mundo real para o mundo físico, para o mundo digital, desculpa. E hoje, quem faz esse front é a estrutura de atendimento, muitas vezes, guiado por uma área de Customer Experience, se houver, com o apoio das áreas gerenciais, então uma área comercial, uma área financeira administrativa que entende o papel do Customer Service e o papel do televendas, que são áreas importantíssimas para a empresa. E eu acho que quando a gente fala na tua pergunta anterior, era se a gente deve centrar a estratégia do cliente em mercado ou em loja, na verdade a gente tem que centrar a estratégia do cliente no cliente. É o cliente que vai dizer se é mercado ou se é loja. Ele que vai falar para a gente isso, através de ferramentas de CX, através de pesquisa de mercado, através da voz dos agentes de atendimento, dos analistas de atendimento. Essa é a melhor pesquisa que você pode ter. Então, assim, respondendo a tua pergunta, a falta de experiência, na minha visão, na visão do mercado que a gente atende como BCR e como 55, é entender melhor como que o cliente vai conseguir resolver o problema dele. Escutar e aí apresentar as soluções que a empresa tem disponíveis. Só dando um exemplo rápido, as Apos do nosso falecido aí, Tony, teve aí, perdeu, né? Eu falo nosso porque todo mundo que ama atendimento e e-commerce gosta do cara. Ele tinha um prêmio que era um prêmio de como que as pessoas poderiam ajudar outros clientes que não fosse relacionado a questões das Apos, né? Então, acho que isso trata muito bem essa questão. Como que a gente pode ajudar o cliente e ouvi-lo além das nossas ofertas de mercado? Com certeza. Tem o exemplo clássico das Apos, que eles entregaram uma pizza para um cliente, mesmo ele sendo uma loja de sapatos. Então, é realmente buscar trazer a melhor experiência. E esse é um ótimo gancho para a nossa próxima pergunta. Mas antes de introduzir essa próxima pergunta, eu queria só lembrá-los que temos mais uma enquete publicada aqui na plataforma. Então, por favor, votem, que a gente vai trazer uma prévia das respostas em breve. Voltando aqui para a nossa pergunta, eu queria que o Ale respondesse essa. Então, em um ambiente low touch, sustentar as experiências do cliente e retê-lo é um grande desafio. Como as empresas podem oferecer experiências personalizadas ao cliente no ambiente online? Bom, vamos lá, pessoal. Aqui está falando um pouquinho de canais de atendimento, como entregar em cada um. O que eu vejo muitas empresas fazendo é em elas pensando nos canais que são melhores para ela. Tá? E o Bruno falou muito bem que o foco tem que ser o cliente, não pode ser o mercado, o site ou eu mesmo. Então,
talvez seja mais fácil para mim atender por e-mail, mas o meu cliente pode querer estar em outros lugares, ele pode querer estar no telefone, ele pode querer estar no meu chat, pode querer falar comigo por WhatsApp ou pelo meu Instagram, né? Então, a primeira coisa quando a gente fala em gerar essa experiência personalizada é estar disponível no canal que o cliente quer falar com você, tá? Então, essa seria a primeira coisa. E a segunda coisa é você responder pelo canal que o cliente quer tá te chamando, sabe? Eu vejo muito acontecer, a pessoa ligar no telefone e o analista tá ali com o cliente e ele fala, tem como você me mandar isso aí por e-mail? Fala, puxa vida, o cara escolheu o telefone para falar com você, você já está falando com ele e você está pedindo para ele te formalizar por e-mail. Isso gera uma frustração muito grande, sabe? Quando você obriga o cliente a mudar de um canal para ele se adaptar a você. Então, as empresas que querem oferecer uma experiência personalizada, elas precisam focar no canal que o cliente quer falar, não no canal que a empresa quer falar. Eu acredito que isso é muito importante. Ju, posso dar uma complementada rápida? Com certeza. Fugiu o protocolo aqui. Eu acho que o Ale tocou aí num ponto que é primordial, que é entender o canal e focar e tratar o cliente no canal que ele deseja e que ele escolher, né? E aí eu acho que alguns exemplos, que eu acho que é sempre legal dar uns exemplos para as pessoas. A gente teve um fenômeno aí nessa quarentena, que foi o streaming, né? É um fenômeno que ele não é necessariamente para atendimento, né? Assim, as pessoas sempre pensavam muito com viés de marketing para ele. Mas a gente teve um cliente, que foi a Dengo, que é de chocolate, que ela botou um vendedor na loja física, fazendo a venda como se a pessoa estivesse entrando na loja física. Então, assim, nada mais é do que um atendimento com um visual, né? De um vídeo ali dos produtos, ele escolhia os produtos, mostrava os produtos. Então, assim, ele entendeu que, o chocolate é um chocolate premium, ele tem uma história lá de fabricação e tudo mais. Então, o vendedor, ele fala isso muito melhor do que uma tela com descrição do produto, né? Que é o que a gente normalmente vê no e-commerce. Então, eu acho que, assim, quando a gente começa a entender esse tipo de coisa, a gente entende assim, o que a gente pode testar, o que a gente pode... telefonear, eu nunca fiz uma venda por televendas. Testa, entendeu? Pega uma hora do dia, põe lá. Porque eu acho que a gente está num mundo também que as pessoas, os clientes, né? Quando você fala que você está testando alguma coisa, ninguém fica chateado, né? Antigamente todo mundo tinha medo, né, de testar as coisas. Agora não. Fala que está testando e as pessoas não ficam chateadas. Agora, tenta sempre resolver o problema do cliente. Acho que esse que é o foco, né? E aí eu acho que o Ale já falou tudo que tinha que falar aí sobre isso, que eu acho que é realmente dar voz para o cliente e ouvir ele, né, da maneira adequada. Eu posso quebrar o protocolo e falar um negócio também rapidinho, Ju? Juro Olha, gente. É o seguinte, eu acho que a telefonia, eu só queria mudar um paradigma que existe aí sobre a telefonia. Dizem que a telefonia vai morrer, mas a telefonia existe desde antes de Graham Bell e passou o fax, o bip e tudo, e a telefonia continua, porque ela faz sentido. Ela é um contato real-time quente, onde você consegue sentir emoções, tá? Isso está vindo agora com vídeo e está mudando. Quando a gente fala de low touch, principalmente na telefonia, a gente está falando de falar com aqueles mais velhos, que não estão acostumados a falar, por exemplo, por chat ou por aplicativo. A gente está falando sobre resolver casos em primeira instância, de uma forma muito rápida. E quando a gente fala daí de uma integração, e várias integrações que existem de telefonia, por exemplo, com VTEX ou com Fresh, a gente consegue dar status de pedido por robô, a gente consegue fechar uma venda pelo telefone. Então, assim, tem várias vantagens da telefonia que ainda deve ser explorada. A telefonia foi muito mal utilizada por muita gente por muito tempo, né? Eu acho que esse é um ponto que eu queria. Muito bom. Perfeito. A Daniela até comentou aqui no chat que realmente as empresas precisam pensar em todo tipo de público, né? Bacana. Queria passar agora um lembrete que temos uma enquete rolando ao vivo. Basta você clicar nesse ícone escrito Polls. A pergunta de agora é: CX é o principal diferencial para a maioria das empresas? E já temos 29 votos, 86% diz que sim. Então, ótimos resultados aqui, interessante da nossa pesquisa ao vivo. Bacana. Passando agora à próxima pergunta, eu queria convidar o Patrick. O que uma marca precisa para estar pronta para B2C e D2C do ponto de vista da cadeia de suprimentos? Acho que você pode também, brevemente, só diferenciar os dois termos, né, para a gente estabelecer uma base. Assim. B2C é Business to Consumer e D2C é Direct to Consumer.
a diferença, né, eles dizem mais ou menos a mesma coisa, né, quando você traduz do inglês para o português. Mas a diferença é que o D2C é um termo utilizado muito para quando a gente vai dizer que a indústria, né, uma Coca-Cola, uma Nestlé, uma Unilever, entra, né, uma Black & Decker entra na venda direta ao consumidor através da internet, né, através do mundo online. Tá? E o B2C ele serve para o que a gente estava falando antes. Né, a loja que tem loja física está entrando no e-commerce, tá bem? Então, eu acho que assim, o grande ponto, né, a grande reflexão aqui, quando a gente fala em suprimento, né, o que é suprimento para mim? Né? O suprimento é você conseguir estar o mais perto possível dos seus consumidores, tá? Eu acho que assim, a chave o gol dos suprimentos é esse, né? Você estar o mais rápido possível, ao menor custo, perto do seu consumidor. Né? E aí, quando você fala no mundo online, né, você tem um site hoje, vários sites no Brasil que atendem o Brasil inteiro, né, de norte a sul. Né? Então, assim, tem um desafio grande de suprimentos. Tá? E aí, como é que você... tem várias estratégias que você utiliza para você estar mais próximo do seu consumidor. Né? Uma delas é a loja física. As lojas que têm centenas ou dezenas ou milhares de lojas no Brasil, elas utilizam desse estoque para conseguir estar mais perto do consumidor. Quando a gente fala em termos de indústria, o desafio é estar nos marketplaces, estar nos grandes sites, para você também conseguir estar mais rápido e mais barato para o consumidor. Acho que, assim, só para resumir essa pergunta, né, ser bem objetivo, quando a gente fala muito nesse desafio dessa cadeia de suprimentos, para mim cara, o consumidor ele tem que conseguir comprar uma geladeira em Goiânia, com o mesmo preço de frete que ele compra em São Paulo. Não faz sentido ele comprar num preço de frete diferente. Para mim, esse é o desafio. Perfeito. Não, faz total sentido. Inclusive, puxando a sardinha para o D2C, a gente tem mais uma enquete relâmpago aqui, perguntando, D2C, ou direto ao consumidor, é a estratégia certa em um mundo pós-Covid? Temos 10 votos até agora, 80% diz que sim. Se você não estiver vendo essa pergunta específica, basta arrastar a tela das perguntas ativas para baixo, ela está lá para o final. Acho que assim vocês conseguem encontrar. Bacana, já temos 15 votos agora. Ótimo. Voltando aqui às nossas perguntas, queria só avisar os nossos speakers que temos oficialmente mais 13 minutos de papo até a gente abrir para as perguntas do público, então acho que seria interessante a gente dar uma acelerada para conseguir cobrir o máximo de temas possível. Queria fazer essa pergunta para o Bruno. Quais mudanças estamos observando no cenário omnichannel? Há um aumento na adoção de omnichannel entre as marcas após o Covid? Acho que o Patrick também pode responder essa. Boa. Ju, primeiro de tudo, a real diferença, né, entre os dois. Então, multichannel, eu vou abrir um monte de canal e eu vou atender esse cliente por todos esses canais. Omnichannel, eu vou trabalhar com os canais que eu tenho conhecimento, que eu consigo, e de uma forma eu consigo integrar todos esses canais. Então, se o Patrick entrou hoje pelo chat, amanhã pelo e-mail, eu tenho ciência de quem ele é e o que ele precisa. Né? Então, assim, essa é a grande diferença entre as duas questões. Existe, sim, uma mudança nesse cenário. O cenário tem ido muito mais para o Omnichannel, para a gente não perder contatos, para a gente não perder o tracking do que a gente está falando com os nossos clientes. Então, faz sentido, sim. Ainda mais com esse ponto da Digital Commerce, que 39% dos consumidores afirmam que farão compras online em lojas físicas. Isso nem existe mais. Você compra online e tira na loja, você compra na loja, tipo Amaro, e tira online e recebe em casa. Então, assim, se isso não mudar junto com o meio de compra, não adianta, né? Vendas e suporte, vendas e atendimento ao cliente estão sempre juntos. Então, é importante que esse modelo de omnichannel, ele permaneça. E aí, um ponto importante só. 60% das empresas, isso é uma pesquisa da Deloitte, 60% das empresas que acreditam no Customer Experience e colocam isso como estratégia, tendem a ter um faturamento maior do que as empresas que não colocam isso como estratégia. Então, assim, para quem está ouvindo a gente, é importante colocar no plano de 2021 alguma estratégia de Customer Experience e de Customer Centric. Bacana. Patrick ou Ale, vocês querem comentar sobre essa? Eu acho que o Bruno foi certeiro ali, falou da diferença. Acho que não vamos chover numa olhada aqui, mais do mesmo. Acho que ele foi muito bom. Perfeito.
Eu vi que a Cassandra mandou aqui no chat falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, afetando a performance do Omnichannel. Queria só lembrar aos nossos participantes que vocês podem mandar também perguntas durante a apresentação, durante o nosso papo, que a gente reservou os 15 minutinhos finais só para responder as perguntas de vocês diretamente. Então, se você tiver alguma dúvida, que quiser, enfim, saber mais sobre todos os temas que a gente tratou aqui, é só ir nesse ícone de perguntas aqui na barra azul, embaixo da sua tela. Perfeito. Voltando aqui à nossa agenda, oficialmente, queria fazer a próxima pergunta para o Patrick. Quais são as etapas para aumentar as chances de uma loja de comércio eletrônico ser encontrada online? Vamos lá. Eu acho que a gente tem o que a gente chama de funil do e-commerce, né? Normalmente, assim, para quem está mais acostumado e trabalha com e-commerce há algum tempo, a gente começa normalmente um business plan de e-commerce pelo funil, né? Pelos clientes que vão chegar até a loja. E aí a gente tem um cuidado muito grande com a questão de conteúdo, né? O conteúdo ele gera muita visita, né? Então uma coisa que a gente briga já há alguns anos escrevam conteúdo, escrevam sobre o produto, né? Escrevam de situações que aquele produto vai ser utilizado, porque os clientes procuram dessa maneira, né? Os clientes querem saber mais, querem entender, né? Tirem mais de uma imagem, porque o Google agora também, a busca por imagem cada vez está mais eficiente, né? Façam vídeos, porque o vídeo também já está sendo buscado pelo YouTube, né? Então a gente vai evoluindo a tecnologia, mas o cerne disso é conteúdo. Tendo conteúdo, você consegue montar uma estratégia de comprar mídia, né? De comprar clique, né? E de fazer uma exposição de marca muito mais adequada do que você chegar somente pela escolha eficiente de produtos, que também é uma coisa importante, mas o conteúdo, normalmente, para mim, é o início de tudo para você ter uma estratégia de levar pessoas para o seu site. Perfeito. Bruno, Ale, querem comentar? Eu acho que essa é a nossa última pergunta antes da gente abrir para as enquetes e as perguntas do público. Então, se vocês quiserem fazer comentários gerais também, eu acho que esse é o momento. Eu achei interessante falar de como fazer as pessoas chegarem até você, né? Eu estava num treinamento esse fim de semana e falando bastante sobre vendas, e a gente sempre pensa em como levar o físico para o digital, e esse é o tema aqui, mas eu queria abordar só uma questão quando as pessoas estão começando a fazer o contrário, sabe? Elas estão começando a usar a inteligência do digital para vender mais no físico. Então, a gente viu de empresas que elas estão olhando quais são os termos mais buscados, né, em Google, em real time, e alterando suas frentes de caixa, frente de gôndola, no meio físico, baseado no que as pessoas estão pesquisando. Porque hoje ninguém mais compra sem pesquisar primeiro. Então eu posso escolher comprar o liquidificador X, mas eu pesquisei 20 antes de escolher esse liquidificador, né? Então a experiência, ela está totalmente misturada. Físico com online, ela está totalmente misturada. Então as empresas precisam entender isso também. O cara, quando chega na tua loja, ele já fez N pesquisas e sabe tudo sobre o teu produto. Perfeito. Adicionando, se é que tenho que adicionar, é que quando alguém te acha, você tem que estar bem posicionado, né, em termos de atendimento, em termos de entrega. Então, é exatamente o que a Lê acabou de mencionar aqui. Perfeito. Ok, acho que uma coisa, Ju, só para a gente... Já que o Bruno falou pouco, eu estava deixando um espaço para eles falarem um pouquinho mais. Mas uma coisa legal, acho que de a gente falar nesse ponto, né? Eu acho que o Ale complementou bem, e a gente tem também falado muito sobre redes sociais, né? Sobre influenciadores, sobre esse tipo de coisa, né? E eu acho que o influenciador, né? Eu acho que ele é quase que um defensor da marca que a gente tinha antigamente, né? A gente tinha os garotos propagandas, né? Antigamente. Né? O Pelé, né, fez um monte de propaganda, né? Assim, tiveram várias aí pessoas notórias que viraram garotos de propaganda de marca, né? O Bombril tinha aquele cara que fazia propaganda, que todo mundo sabia quem era, que era Bombril, né? Então, acho que o influenciador agora, o cuidado que eu sempre falo quando eu vou indicar para pessoas, para falar assim, eu quero botar influenciador na minha marca. Acho que buscar as pessoas que têm uma essência parecida com a marca, né? E não pegar a pessoa só porque ela tem milhares de seguidores, né? Eu acho que, às vezes, é até imprudente, né, da nossa parte ficar indicando isso, porque eu acho que
para ter consistência numa comunicação, mesmo por influenciador, eu acho que você tem que ter volume, sim, mas você também tem que ter uma pessoa alinhada com o que aquela marca quer levar para o público. E isso talvez seria o que eu adicionaria só aí versus o que a gente já falou. Perfeito. Eu acho que só para fechar essa pergunta, um tema que a gente não tocou diretamente é sobre a escuta social, né? Então, essa capacidade das empresas de estarem em sintonia com o que está acontecendo na sociedade, e isso está sendo cada vez mais estudado e comprovado que gera muito valor. Enfim, se vocês puderem trazer algum comentário sobre retorno de investimento em escuta social e ficar ativamente buscando a opinião do público. Eu posso comentar alguma coisa. Bom, alguém falou ali realmente sobre experiência do cliente voltada para ser as melhores empresas. O Patrick falou que está totalmente relacionado à experiência ao faturamento da empresa e a gente vê isso acontecer, né? Então, hoje, quando você tem um cliente satisfeito, você tem um cliente retornando para a sua loja, né? Seja ela física, seja ela digital, seja você uma empresa SaaS, né? Então, existe o que a gente chama de recompra, né? Então, o custo de aquisição de um cliente ele é muito mais caro do que um custo de você manter o cliente comprando o tempo todo, né? Então, você pensar num ROI baseado na satisfação do cliente, ele está muito conectado, porque você gastou uma grana para adquirir, e se esse cliente for embora e comprar só uma vez, para você ele se torna um custo muito alto, ele não tem o que a gente chama de um lifetime value elevado, o lifetime value dele é muito pequeno com você. Acredito hoje que toda empresa adquirir, sim, acho que é uma grande preocupação, mas se ela não se manter esses clientes atuais comprando o tempo todo, é que nem um balde de furo, sendo um crescimento talvez esperado. Perfeito. Só adicionando, se eu tiver um minutinho, o que eu vejo disso, né? Acho que é um assunto super novo. A gente está sempre falando de empresas, né? E por incrível que pareça, por mais chavão que pareça, são pessoas falando com pessoas, né? Então, a partir do momento que eu, como uma dessas grandes empresas, escuto socialmente os meus consumidores, aos mesmos preceitos de todas aquelas importantes para a nossa realidade. Quando a gente consegue ter esse tipo de ação, é óbvio que a empresa vai ter um resultado melhor, mas tem que ser muito genuíno, né? Tem que ser uma do coração da empresa, do diretor da empresa, que venha alinhar o pensamento daquele projeto. Então, quando a gente pensar nessas questões, precisa ser algo muito bem trabalhado para que não caia em vão, que não seja uma coisa que ninguém mais acredite porque está sendo usado para lucratividade e não uma do negócio. Eu falo bastante isso, né? Porque tem um vídeo real. Falando coisas e não uma coisa para chegar aqui. Essa rodada de perguntas sendo bem real. Queria trazer a última enquete sobre... Você gostaria de saber mais sobre o 655 PBX? A gente já está com ela até agora. Temos 96%. No final, a gente trazer aqui para o chat algum link, fica a dica aí, Gabi. Show! Queria finalmente passar para o momento onde a gente vai abrir para perguntas do público. A gente já tem 2 perguntas aqui que foram enviadas pelo chat. Então, a primeira é da Cassandra. Ela fala que imagina que a lei LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, deverá afetar a performance do Omnichannel. Como lidar com esse obstáculo? Pode começar aí. Posso começar?
Bom, o ponto é importantíssimo, né? Dentro da BCR, que é uma empresa do grupo, que é um call center voltado a e-commerce e com trabalho em omnichannel, a gente tem se preocupado muito com essa questão. Acho que o grande ponto da LGPD é a gente, primeiro de tudo, ter um time super treinado, ter um time super preocupado com isso, talentos que realmente entendam a causa e o motivo de LGPD. Então, a gente busca sempre fazer isso com os replicadores. Nas questões de ferramentas, aí o Ale pode até falar melhor, o Ale e o Patrick, mas nas questões de ferramentas, a gente tem todas as estruturas para que não ocorra nenhum tipo de vazamento de dados, nem nenhum dado usado errado, né? Usado de forma que não deve ser feita. Então, pelo menos na 55PBX, a gente tem trabalhado também muito forte para que dados pessoais, que é o tema central da LGPD, não sejam divulgados nem repassados a outras áreas, empresas ou participantes que possam. Perfeito, Bruno. Desculpa, Ju. Não, eu ia só comentar assim, a gente está vivendo esse momento até com um pouco de atraso em função da pandemia, acabou se adiando, né, o prazo da LGPD, né, mas é um movimento que aconteceu já há uns 2 anos atrás, talvez um pouquinho mais na Europa, veio antes, para a gente veio um pouquinho depois, que era o tal do GDPR, né, e a Freshworks, como uma ferramenta global, ela realmente passou por esse processo de adaptação já no momento em que o GDPR veio para a Europa, né, e eu estive na conferência global deles naquele ano lá na Índia, né, e realmente era o assunto do momento, então é a preocupação de todo mundo, e faz total sentido você se preocupar com isso. Então, como ferramenta, sim, a gente tem como se adaptar às leis, tem como fazer com que a informação não vaze, a gente se adapta à opção de o cliente ser excluído, seja de qualquer base, de qualquer canal, né? Porém, ainda existe o fator humano aí, né? Que o Bruno até comentou, né? Então, as pessoas têm que estar conscientes do seu papel dentro da LGPD também, né? Mas como ferramenta, sim, a gente consegue se adaptar. E uma coisa bacana, só para complementar, eu acho que como toda coisa nova, né? Toda lei, tem um desconhecimento também do grande público com relação a isso. Né? Então, acho que uma das nossas tarefas também é informar, né? Eu acho que sim, todo mundo acho que vai ser dono dos seus dados, isso é uma coisa muito importante para o cliente, né? Eu acho que o consumidor ele vai realmente ter a chance de ser esquecido, de uma série de coisas que hoje a gente, às vezes, briga para tirar um cadastro de uma newsletter, né? A gente tem que mandar 5 e-mails para tirar, então acho que esse tipo de má-fé não vai acontecer mais. Eu acho que esse é um ponto relevante. Mas um outro ponto, aí com relação à venda, né, que é até para desmistificar um pouco, por exemplo, a Vetex ela não vai poder deletar a pessoa do cadastro dela. Por quê? Porque se ela deletar a pessoa, aquela empresa ali não vai saber mais para quem ela emitiu nota, para quem... Então, assim, se ela for passível de alguma auditoria, ela vai ser uma empresa que vai estar como se fazendo as práticas ilícitas, porque ela vai estar vendendo para ninguém, né? Então, assim, a informação de venda, ela permanece, isso ela não pode, porque até com relação ao fisco e tudo mais, precisa manter dentro da empresa, né? E as informações de marketing, de comunicação, têm que ser solicitadas e o cliente tem que aceitar receber. Esse é o ponto, né? Eu acho que se a informação for relevante, o cliente não fica chateado, né? Eu acho que assim, a gente tem que ser relevante e não ficar pensando em mil coisas para né? Eu acho que a gente aqui tem só empresa alinhada, que está a gente também, por causa da Europa, também teve que se alinhar antes, né? Mas o que a gente passa para todo mundo, né, que está ali começando um negócio, que está querendo fundamenta o seu negócio em práticas de transparência com o cliente, porque se você fizer isso, possivelmente a LGPD não vai ser um problema para você. Maravilha. Temos 3 perguntas aqui na fila. A primeira da Franciele. Ela traz e quando a gestão principal da empresa não entendeu a visão customer-centric, como trabalhar isso aos poucos e tornar essa uma cultura da empresa? Bom, a questão do customer-centric, ela vai estar relacionada a várias ações específicas de várias áreas, né? Então, você precisa entender principalmente o que é o customer-centric para poder trabalhar. Mas, por exemplo, ele vai desde o design de um produto para melhorar a sua embalagem ou para melhorar a sua qualidade,
até feedback contínuo que você pode receber tanto do varejo quanto da indústria como do consumidor final, e principalmente, na minha visão, entender o consumidor final em si através das ações que ele toma, seja no saque, seja numa ferramenta de redes sociais, seja numa reclamação no Procon, em qualquer uma dessas frentes. Então, assim, se você não consegue ir por todas as partes, minha sugestão é, vai pela parte que dói mais no bolso da empresa, que normalmente eu vou te trazer aqui uma solução de redução em custos de operação, em perdas, ou em otimização do time de atendimento. Então, vamos trabalhar com mais informações de relatórios, mais informações que já existem hoje dentro da estrutura da empresa, organizar relatórios, saber do que estão reclamando e começar a entrar no Customer Centric dentro da tua empresa através da área de atendimento. Na minha opinião, é o que tem feito mudar a visão dos diretores quando a gente mostra ali o resultado de um mau atendimento ou um resultado de um produto com problema graças a essa frente, a essa estratégia. Então, minha sugestão seria essa, Franciele. Perfeito. Mais alguém quer responder essa? Se não, passamos para a próxima pergunta. Eu acho que assim, o Bruno foi perfeito e politicamente correto, mas eu acho assim, cara, se a empresa não pensar no cliente, possivelmente ela não vai existir mais, então muda de empresa. Né, assim, essa é uma opção, né? Essa opção sempre está disponível, mas acho que o que o Bruno falou é muito mais inteligente do que eu falei. Então, acho que as duas coisas valem. Perfeito. Eu já bati muito em pedra, o Patricão, até conseguir passar essa visão. Eu já fui, já falei de tudo que é jeito. Acho que esse foi o jeito mais polido que eu já consegui mesmo. Então. Mas a ideia é essa. A ideia e de um jeito ou de outro, as empresas elas estão entendendo que a melhor maneira de aprendizado é com o cliente. Não tem ninguém melhor do que o cliente para te dizer que aquele botãozinho não está legal lá naquele lugar, ou para te dizer que está acontecendo isso com o teu time de maneira recorrente. Então, o cliente é a nossa maior fonte de aprendizado hoje. Então, as empresas vão acabar percebendo isso, por mais que elas estejam sem essa cultura, se elas não se adaptarem ao que o cliente quer hoje, o cliente vai trocar ela por outro. É isso aí. Perfeito. Todos muito elegantes, porém diretos nas respostas. Bacana. Próxima pergunta vem da Vitória. Ela diz o seguinte: a recente atualização do Instagram priorizou trazer o mercado para a rede. Será que essa novidade veio para atender a uma demanda dos usuários ou para influenciar ainda mais compras online? Então, minha visão sobre isso é que assim, nenhum negócio para de pé online sem fonte de receita. E o Instagram ele teve que botar uma fonte de receita que foi anúncio, né? Que nem o Google fez, que nem o Facebook fez, né? E que nem todo mundo faz. Ganha base primeiro, sem anúncio, depois tem que gerar dinheiro para pagar todo mundo que está trabalhando na empresa. Então, assim, eu acho que o Instagram, de uma maneira, ele está sendo um pouco mais, talvez, personalizado. Se ele começar a fazer que nem o Facebook fez, talvez ele perca a mão e aí as pessoas realmente vão migrar de rede social como fizeram no Facebook, como fizeram em outras até hoje. Bacana. Eu acho que o Instagram já devia estar pensando nisso há um bom tempo e estava só indo devagarinho com anúncio para agora em produto, porque acho que não tem ninguém no mundo que sabe mais do que a gente gosta hoje ou do que a gente se interessa do que o Instagram. Então, assim, vai ser uma ferramenta de indicação de produtos antes da nossa necessidade, né? E ali naquela cara que tem o Instagram de estar todo mundo sempre feliz e sempre tudo ótimo e excelente para todo mundo. Nunca vi ninguém uma foto triste no Instagram falando hoje não foi um dia legal. Verdade. Com certeza vai ser um sucesso absoluto. Eu também concordo com o Patrick, eu não sei se é algo que as pessoas querem, né? Mas pelo que eu entendi, dá para escolher essa opção ou não de ver os produtos. O Bruno falou que estava pensando antes já, então foi um momento muito oportuno de lançar isso, né? Eu vi gente montando loja de Instagram e em menos de 30 dias está faturando R$1.500 por dia com lojinha de Instagram. Então, ao mesmo tempo, eu vejo que gerou-se muita oportunidade para pessoas que talvez estavam aí sem uma fonte de renda, sem poder trabalhar ou sem poder lucrar e precisando, né, e gerou uma oportunidade.
Lógico que a oportunidade depende de ação do outro lado, né? Não se fatura R$ 1.500 do dia para a noite sem trabalhar muito, né? A gente sabe disso, mas também abriu muita oportunidade. O momento, acho que casou ali, oportunidade com necessidade é o momento perfeito para muita coisa. Perfeito. Vamos aguardar, né? Ver como o público vai reagir a essa mudança. Inclusive, última chamada para perguntas aqui para o nosso bate-papo final. Estamos chegando ao fim do nosso evento. Então, quem quiser mandar suas últimas perguntas, faça isso através do botãozinho de questions aqui embaixo. Próxima pergunta é do Samir. Ele diz: todo mundo ama telefone, mas odeia receber ligações. Como lidar com essa dicotomia? Deixar telefone só para um segundo contato, mais quente, ou prioritariamente passivo? Posso começar, gente? Eu juro que eu falo rápido. Eu acho que, assim, como toda relação, a gente gosta de falar, né, principalmente. Odeia receber ligações, depende muito de qual tipo de ligação, né? E acho que vai de encontro com aquilo que eu estava falando sobre como o telefone foi mal utilizado, e é mal utilizado durante todo esse tempo por grandes empresas, principalmente que buscam ligações automatizadas e rápidas e cobranças e coisas desse tipo. Realmente, esse tipo de cobrança ninguém gosta, né? Seja pelo telefone, seja pelo WhatsApp, seja ao vivo. Nem vender coisas que a gente não quer. Então, assim, eu acho que o telefone, nesse ponto, ele precisa ser realmente bem utilizado, porque todo mundo adora falar em 1 minuto, resolver a sua dúvida e fechar uma ligação e tá tudo certo, né? Isso é o ponto positivo do telefone. Eu acho que, partindo para a segunda pergunta, então a primeira pergunta seria assim: como lidar? Cara, liga quando tiver que ligar, somente se aquela pessoa deseja receber a tua ligação, e abre opções de outros canais, e aí vai para o Omnichannel. Você prefere falar por telefone ou por e-mail, e assim por diante. E aí a segunda pergunta é: como deixar o telefone só para um contato mais quente ou prioritariamente passivo? De novo, vai na questão da escolha do consumidor. Então, se você conseguir trabalhar com esse cliente na medida que ele quer pelo telefone, você já conhece ele sempre te liga, então ele possivelmente vai receber a tua ligação de volta, faz sentido. Tem que entender o consumidor, tem que ver o que ele quer, e o telefone pode resolver muito o dia a dia do... Bruno, fantástico, hein? Eu estava até comentando isso, você falou de como o telefone foi mal usado, né? Eu estava numa mentoria com o Marcelo Toledo, que ele trabalhou na construção do call center do Nubank, né? E o Nubank tentou desconstruir essa ideia de um call center ruim, né? E antes disso ele trabalhou muito tempo na Oi. Então ele falou que quando eles foram montar a operação do Nubank de atendimento, eles tinham uma premissa no currículo: você nunca pode ter trabalhado num call center. Então eles queriam pessoas sem experiência de call center para conseguir não trazer a mesma experiência para o novo atendimento que eles estavam tentando formar. Eles queriam fazer essa disruptura do mercado, né? Então, como é que eu faço isso? Como é que eu faço essa mudança? Então, por muito tempo se fez desse jeito, como eu faço diferente? Então, acho que essa é a ideia: como que a gente pensa diferente, como pensa fora da caixa, como que eu posso mudar esse mercado, né? Como que eu posso saber o que o meu cliente quer fazer? Acho que é aí que as empresas precisam começar a planejar um pouquinho melhor. E lembrando que, assim, eu também, talvez eu seja de uma geração que eu também recebo menos ligação e gosto de fazer menos ligação já, mas, quando eu fui trabalhar no Ponto Frio, cara, o televendas lá fazia 30% da empresa. A Onofre fez 50% da empresa durante um bom tempo fazendo televendas. Então, assim, é aquilo, cara, você ataca um nicho de pessoas que ela não está acostumada e ela gosta do contato por voz ainda, né? Eu acho que isso que o Bruno falou foi exato. E você está levando uma coisa que a pessoa quer receber, né? Eu não quero receber ligação da telefonia falando que eu preciso mudar de plano, entendeu? Não é isso que eu quero receber, né? Então, acho que cada um tem a maneira de você abordar e a qualificação das pessoas para ter uma comunicação também friendly, né? E educada e tudo mais. Perfeito. Perfeito. Eu só para complementar, Ju, e aí tentar explicar essa questão, eu recebo quase todo dia uma ligação que é uma gravação vendendo ômega 3. Eu fui até no cardiologista para ver se era um sinal.
Então, assim, eu não quero receber ligação do ômega 3, entendeu? Agora, se a Onofre, se a Extra Farma, que é cliente BCR, se a Extra Farma liga para a gente e fala assim, olha, Bruno, você toma aquele teu remédio todo mês, posso mandar um para tua casa agora? Isso sim é algo que eu vou receber essa ligação, eu vou anotar o telefone do cara e vou falar, obrigado, porque eu não quero ir na farmácia para comprar um remédio que eu tomo todo mês. Então, acho que o telefone tem um papel muito importante ainda. E isso mostra uma paridade aí entre essas opções. Com certeza. Com isso, fechamos nossa última pergunta, trazida pelo público. E finalizamos, por fim, nosso evento aqui, 3 horas em ponto, super pontuais. Parabéns a todo o time. Inclusive, queria agradecer pelo convite. Foi um prazer e uma honra hostear esse evento. Eu aprendi pra caramba. Eu acho que são assuntos super quentes e que realmente são infinitos. A gente poderia continuar conversando aqui para sempre, não iria exaurir tudo que dá para falar, mas mesmo assim, acho que conseguimos condensar conteúdo de qualidade. Então, queria agradecer a todos os nossos speakers também, todo mundo que está na produção, e deixar as últimas palavras para vocês, se vocês quiserem se despedir. Deixa eu começar pela ordem, eu comecei pela ordem, eu começo terminando também, vamos lá. As empresas têm pensado muito em como melhorar seu atendimento, tá? Então, eu gostaria que vocês pensassem, quando for pensar, vou implantar novos canais, vou colocar telefonia, se já não tem, vou colocar chat, vou colocar WhatsApp. O que a gente vê muito acontecer aqui é que as empresas elas não se preparam para isso, né? Então, se eu vou colocar um chat, eu tenho que estar muito preparado, porque a expectativa do meu cliente é que eu responda muito rápido. Se eu vou começar a atender por WhatsApp, eu preciso responder muito rápido esse cliente. E se antes eu estava só acostumado a responder por e-mail, que a resposta era de 1 hora e meia, e isso estava ok, em tempo real isso é diferente, né? Então, estejam preparados para receber a demanda e dar a importância que o canal merece. Boa, Lê. Do meu lado também agradeço a todos, agradeço pelo convite, agradeço você, Ju, Alexandre, Patrick, todo mundo que participou. A gente chegou a 60 pessoas aqui nessa conversa. Agradeço a Gabi, que está nos bastidores aí, ajudando a gente nas enquetes e tudo mais. E eu só tenho a agradecer por essa conversa, pela possibilidade da gente falar sobre esse tema que é super importante. E fico à disposição para quem quiser bater mais um papo no meu LinkedIn ou nas minhas redes sociais. Fiquem à vontade para participar. Legal, obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado, Ju, aí, por ter controlado a gente. Quem sempre quer falar mais do que deve. Vocês foram ótimos. Às vezes não é seu objetivo, mas é que o assunto é tão interessante que a gente quer sempre falar um pouquinho. Mas também estou disponível. Acho que o grupo aqui, Alexandre, Bruno, só fera. A gente está no mercado aí para ajudar a criar, a desbloquear essas fricções que a gente fala, né, e melhorar a experiência, cada um aí na sua competência, mas a gente está super disponível para trocar ideia, trocar conhecimento. Contem com a gente aí sempre, podem seguir a gente lá nas nossas redes sociais e vamos aí construir esse ano de 2021 de uma maneira diferente. Bora. Ju, último ponto. Sigam Fundamentos Digitais no Instagram. Sim. Projeto muito bom, muito legal, que merece todo o suporte possível. Fundamentos Digitais. Eu sou aluna, Hoje a gente vai ter uma aula no final do dia de 2 horas, em quem tiver afim aí, 7 às 9 da noite. E aula grátis. Hoje é aula grátis, né? De grátis. Patrick já mandou o link aqui no chat, quem tiver interesse, só subir aqui um pouquinho nas mensagens que tá mais para cima. Mas eu acho que com isso podemos finalizar nosso papo, certo? Muitos elogios aqui no chat, parece que nosso público também curtiu pra caramba todas as nossas conversas. Acho que com isso podemos encerrar. Valeu, pessoal. Um abraço. Show, muito obrigado. Valeu, gente. Abraço. Tchau. Gente, acho que é isso, né? Acabou-se? Já acabou? Eu... Valeu, galera. Foi ótimo. Cara, eu fiquei